dias antes de sua partida deste mundo físico, há 50 anos atrás, precisamente em setembro de 1972, Neville escreveu uma nova introdução ao livro Ressurreição. Isso demonstra a importância que Neville atribuía a essa obra, que pode ser considerada seu maior legado para a humanidade. Confira agora. As palavras finais de Neville. Nova introdução, 1972. Se eu lhe disser o que sei, e como cheguei a saber sobre isso, posso dar esperança àqueles, que de bom grado acreditariam na Bíblia, mas que não a entendem, ou que podem ter pensado que as antigas escrituras são apenas um registro de afirmações extravagantes. Portanto, a razão para este relato meu, e não de outro cujo conhecimento acadêmico das escrituras é mais erudito, é que estou falando por experiência própria. Não estou especulando sobre a Bíblia, confiando que minhas suposições sobre seu significado não estão muito longe do alvo. Vou lhe contar o que experimentei, que devo transmitir mais do plano de Deus, do que as opiniões daqueles que conhecem a Bíblia tão intimamente, que poderiam recitá-la de ponta a ponta, embora não a tenham experimentado. Aquele que sabe algo por experiência própria, sabe algo que faz com que a opinião mais refinada e sábia pareça sombria. O verdadeiro conhecimento é a experiência. Eu testemunho o que vivi, olhando para trás. Eu não sei de nada que eu tenha ouvido ou lido para trazer esse conhecimento. Não a recebi do homem, não me foi ensinada, mas veio através de uma série de experiências sobrenaturais, nas quais Deus se revelou em ação para minha salvação. Ele me revelou. E eu sou Ele. Nós amadurecemos somente quando nos tornamos nosso próprio Pai. Sinceramente, não espero que o mundo acredite nisso, e conheço todas as variedades de explicações que eu mesmo daria para tal crença, se não a tivesse experimentado. Mas não posso desconhecer o que experimentei. Quando aconteceu, foi a coisa mais incrível que já aconteceu comigo. Eu não poderia explicar isso com minha inteligência. Mas o plano de redenção de Deus se desdobrou dentro de mim, com uma insistência tão inegável que finalmente se tornou um mistério, e um fardo colocado sobre mim. Eu literalmente não sabia o que fazer com o que eu sabia. Tentei explicar aos amigos, e sei que, com toda a boa vontade, eles só puderam pensar. Pobre Neville, ele evidentemente passou muito mal. Desde a primeira experiência, me senti comissionado. Eu não poderia desconhecê-lo, e estou sobrecarregado com esse conhecimento. Os avisos de meus amigos não podiam fazer diferença para a verdade que eu havia vivenciado. Essa verdade permaneceu. Se eu poderia ser um instrumento vivo disso ou não, eu não poderia dizer nada. Mas até que eu o traduzisse em palavras para que outros pudessem lê-lo, eu não sentia que havia realizado o trabalho para o qual fui enviado. Agora que o escrevi, sinto que terminei o que vim fazer. E isso é revelar a verdadeira identidade de Jesus Cristo. Jesus é o eu sou de todos. Ele é o Senhor, o único Deus e Pai de todos nós, que está acima de tudo, por todos e em todos. Portanto, se as palavras Senhor, Deus, Jesus, transmitem o sentido de alguém existente fora do homem, ele tem um falso Deus. Cristo é o Filho de Deus. O Filho de Deus é Davi, o doce salmista de Israel. É o propósito do Pai entregar-se a todos nós, a cada um de nós. E é o Filho dele. Davi, nos chamando de Pai, que nos revela o dom do Pai. O dom de si mesmo do Pai para nós não é descoberto até o fim. E toda descoberta implica sofrimento a ser suportado no processo de descoberta. O Pai se tornou como somos para que sejamos como Ele é. Ele nunca está tão longe, a ponto de estar perto, pois proximidade implica separação. Ele sofre como nós, mas nós não sabemos. Deus como Pai é conhecido somente por meio de seu Filho, Davi. O núcleo e a essência da obra de Davi
é sua revelação do Pai. Pode alguém chegar a uma identidade de si mesmo com o Pai, sem a revelação dele pelo Filho? Pessoalmente, tenho certeza de que a resposta é não, não se pode. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Se duas testemunhas diferentes concordam em depoimento, é conclusivo. Apresento agora minhas duas testemunhas. O testemunho interno do Espírito, minha experiência, e o testemunho externo das Escrituras, a palavra escrita de Deus. Neville, em setembro de 1972. Depois que João foi preso, veio Jesus para Galiléia, pregando o Evangelho de Deus, e dizendo: O tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos 1, 14 e 15. O ministério de Jesus começou depois que o de João terminou na Judéia. Jesus, quando começou seu ministério, tinha cerca de 30 anos de idade. Lucas 3:23. O solo dos séculos havia sido arado, e arado para o Evangelho de Deus. E os homens começaram a experimentar o plano de salvação de Deus. Os autores do Evangelho de Deus são anônimos, e tudo o que realmente podemos saber sobre eles, deve ser derivado de nossa própria experiência das Escrituras. Sua autoridade não estava nas Escrituras como um código escrito morto, mas em sua própria experiência das Escrituras. Seu Evangelho não era uma nova religião, mas o cumprimento de uma tão antiga quanto a fé de Abraão. E a Escritura, prevendo que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão. Gálatas 3:8. E Abraão creu em Deus, e viveu de acordo com a previsão da história da salvação que Deus lhe concedeu. Os autores desconhecidos do Evangelho enfatizam o cumprimento das Escrituras na vida de Jesus Cristo. Cristo em nós cumpre a Escritura. Você não percebe que Jesus Cristo está em você? 2 Coríntios 13:5. Fui crucificado com Cristo, já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Gálatas 2:20. Pois, se fomos unidos a Ele em uma morte como a dele, certamente seremos unidos a Ele em uma ressurreição como a dele. Romanos 6:4. A repetição em nós, através de sua habitação, foi expressa por Johann Sefler, um místico do século XVII. Ainda que Cristo nasça 1000 vezes em Belém, se ele não nasceu em ti, tua alma ainda está desamparada. Edward Thomas. E disse-lhes: Ó homens insensatos, e lentos de coração para crer tudo o que os profetas falaram. Não era necessário que o Cristo sofresse essas coisas, e entrasse em sua glória? E começando por Moisés, e todos os profetas, ele interpretou para eles em todas as Escrituras, as coisas a respeito dele. Tudo o que está escrito a meu respeito na lei de Moisés e nos profetas, e nos salmos, deve ser cumprido. Então abriu-lhes a mente para compreenderem as Escrituras. Lucas 24, 25-27, 44 e 45. E leram no livro, na lei de Deus, com interpretação, e deram o sentido, para que o povo entendesse a leitura. Neemias 8:8. O Antigo Testamento é um projeto profético da vida de Jesus Cristo. O Evangelho de Deus é a revelação do futuro concedida a Abraão. Abraão regozijou-se por ver o meu dia. João 8:56. É sobre o Cristo ressuscitado. A participação na vida da era vindoura depende do ato de Deus de ressuscitar os mortos. A ressurreição de Jesus Cristo é a vitória de Deus. Que estaremos, unidos com Ele em uma ressurreição como a sua, é a promessa da vitória de Deus para todos. Mas antes do dia da vitória, o homem deve ser refinado na fornalha da aflição. Eu tentei você na fornalha da aflição. Por mim mesmo,
Por mim mesmo, eu faço isso, pois como meu nome deve ser profanado? A minha glória não darei a outrem. Isaías 48, 10 e 11. É preciso a fornalha da aflição para nos conformar à imagem de seu Filho e, portanto, à imagem do Pai, pois o Pai e o Filho são um. Então, vieram ter com ele todos os seus irmãos e irmãs, e todos os que o haviam conhecido antes, e o consolaram de todo o mal que o Senhor havia feito sobre ele. E o Senhor abençoou os últimos dias de Jó mais do que o seu começo. Jó 42. 11 e 12. A história de Jó é a história do homem, a vítima inocente, de um experimento cruel da parte de Deus. E Deus disse: façamos o homem à nossa imagem. Gênesis 1, 26. No entanto, considero que as aflições deste tempo presente não podem ser comparadas com a glória que em nós há de ser revelada. Romanos 8, 18. E que a glória, nada mais é, do que a revelação de Deus Pai em nós, como nós. Nada pode substituir o testemunho pessoal do plano de salvação de Deus. O plano do mistério é inerente à criação. O que é tão profeticamente falado ao mundo, no Antigo Testamento, é realizado na própria personalidade de cada um. Tudo me foi predito, mas nada pude prever, mas aprendi quem Jesus Cristo realmente é, depois que a história foi reencenada em mim. O homem que experimentou as Escrituras não pode escapar da responsabilidade de contar seu significado a seus semelhantes. Os escritores desconhecidos do Evangelho de Deus não estavam descrevendo situações e eventos do passado, como historiadores. Sua história de Jesus Cristo é sua própria experiência do plano de redenção de Deus, como homens que experimentaram a redenção. Eles relataram suas próprias experiências. Eles são testemunhas de primeira ordem, que dão testemunho da verdade da palavra de Deus, não hesitando em interpretar o Antigo Testamento, de acordo com suas próprias experiências sobrenaturais. Tendo experimentado a história da salvação, posso acrescentar meu testemunho ao deles, e dizer que tudo é feito como eles contaram. Suas experiências, assim atestadas, confrontam os homens com a responsabilidade de aceitar ou rejeitar a sua interpretação do Antigo Testamento. Seu testemunho deve ser ouvido e respondido. A pessoa deve experimentar as Escrituras por si mesma, antes que possa começar a entender como ela é maravilhosa. Eles não dão conta da aparência pessoal de Jesus, porque quando a história da salvação for recriada no homem, o homem saberá que, eu sou ele. Lucas 22, 70. João 4, 26, 8, 18, 8, 24, 8, 28, 13, 19, 18, 5,6. Aquele que está unido ao Senhor, torna-se um espírito com ele. 1 Coríntios 6, 17. Estando em forma de Deus, ele se esvaziou, assumindo a forma de escravo, nascendo à semelhança dos homens. E, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e tornou-se obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses 2, 6 a 8. Ele abdicou de sua forma divina, e assumiu a forma de escravo. Ele não apenas se disfarçou de escravo, mas tornou-se sujeito a todas as fraquezas e limitações humanas. Deus que entrou pela porta da morte, o crânio humano, Gólgota, é agora o Salvador do mundo. Deus é a nossa salvação. Nosso Deus é um Deus de salvação, e a Deus, o Senhor, pertence a salvação da morte. Salmos 68, 19 e 20. A menos que eu morra, você não pode viver, mas se eu morrer, ressuscitarei, e tu comigo. Jerusalém, de William Blake, capítulo 4, placa 96. O grão de trigo expõe o mistério da vida através da morte. A menos que um grão de trigo caia na terra e morra, ele permanece sozinho, mas se morrer, dará muito fruto. João 12, 24.
Este é o segredo do plano de salvação de Deus. Deus alcança seu propósito pela autolimitação, pela contração para expandir. O próprio Deus entra na porta da morte, meu crânio, e se deita na sepultura comigo. E com desculpas a William Blake. O que foi feito comigo, eu não posso saber, e se você me perguntar, eu juro que sim. Se é bom ou mal, ninguém tem culpa. Só Deus pode tirar o orgulho, só Deus, a vergonha. E estou certo de que aquele que começou boa obra em mim, há de completá-la no dia de Jesus Cristo. Filipenses 1, 6. Quando a imagem do não gerado é formada em mim, então, aquele que estava por tanto tempo firmemente enrolado dentro de mim, se desenrola, e eu sou ele. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. João 3, 13. O próprio Deus desceu voluntariamente ao seu túmulo Gólgota, meu crânio. Dou a minha vida para tomá-la novamente. Ninguém a tira de mim, mas eu mesmo a dou. João 10, 17 e 18. Pois o seu Criador é o seu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome. Isaías 54, 5. E ele se apega à sua mulher, e eles se tornam uma só carne. Gênesis 2, 24. Pois, aquele que está unido ao Senhor, torna-se um espírito com ele. 1 Coríntios 6, 17. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Marcos 10, 9. O homem é a emanação de Deus, mas sua esposa até que o sono da morte tenha passado. Desperte-se. Por que dorme, Senhor? Acordado. Salmos 44, 23. Quando ele desperta, eu sou ele. Deus se deitou dentro de mim para dormir e, enquanto dormia, teve um sonho. Ele sonhou que ele sou eu, e quando ele acorda eu sou ele. Mas como eu sei que eu sou ele? Através da revelação de seu filho Davi, que no Espírito me chama de Pai. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem me vê a mim vê o Pai. João 14, 6 a 9. A união com o Cristo ressuscitado, é o único caminho para o Pai. Porque, Cristo e o Pai são um. João 10, 30. O caminho conduz através da morte para a vida eterna. A busca do homem por Cristo como a autoridade em que pode confiar, que pode respeitar, a qual pode se submeter, é seu anseio pelo Pai que vive nele, por aquele mesmo Pai que o Cristo do Evangelho afirma ser. O Cristo do Evangelho é o Pai eterno no homem. Este anseio pelo Pai é o clamor do homem que encerra o Novo Testamento. Vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22, 20. Você não percebe que Jesus Cristo está em você? 2 Coríntios 13, 5. E nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade? Colossenses 2, 9. Não figurativamente, mas genuinamente em um corpo. Este é o mistério escondido pelos séculos e gerações, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Colossenses 1, 26 e 27. O conhecimento imperfeito sobre Jesus cegou o homem para a verdadeira natureza do Pai. O Senhor Jesus é Deus o Pai, que se tornou homem para que o homem pudesse se tornar o Senhor Jesus, o Pai. As pesquisas do historiador não podem fornecer conhecimento de quem é o Pai. Ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 12, 3. O objetivo do homem é encontrar o Pai, mas Deus, o Pai, é conhecido somente por meio de seu Filho. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Mateus 11, 27. Somente o Pai e o Filho se conhecem. Ninguém chame seu Pai na terra, pois você tem um Pai,
que está nos céus. Mateus 23, 9, e o céu está dentro de você. Lucas 17, 21. E Davi disse: Falarei do decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Salmos 2, 7. A filiação divina de Davi é única, a única de seu tipo e totalmente sobrenatural. Ele nasceu, não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João 1,13. O Pai será encontrado pelo homem apenas na primeira pessoa do singular, na experiência do tempo presente, quando Davi, no Espírito, o chamar de Pai, isto é, meu Senhor. Jesus lhes fez uma pergunta, dizendo: O que vocês acham do Cristo? De quem é o filho? Disseram-lhe: O filho de Davi. Ele lhes disse: Como é então que Davi, no Espírito, o chama de Senhor? Se Davi assim o chama de Senhor, como ele é seu filho? Mateus 22, 41 a 45. No pensamento hebraico, a história consiste em todas as gerações de homens, e suas experiências fundidas em um grande todo, e esse tempo concentrado, no qual todas as gerações estão fundidas, e do qual elas surgem, é chamado de eternidade. As Escrituras declaram que Deus colocou a eternidade na mente do homem, mas para que o homem não possa descobrir o que Deus fez, desde o princípio, até o fim. Eclesiastes 3, 11. A palavra hebraica para eternidade significa também jovem, jovem, jovem. Saul viu Davi e disse a Abner: De quem é o filho deste jovem? Pergunte de quem é o filho do menino? Então, voltando-se para Davi, ele disse: De quem você é filho, jovem? E Davi respondeu: Sou filho de teu servo Jessé, de Belém. 1 Samuel 17, 55 a 58. Filho de quem? Observe em todas as passagens. 1 Samuel 17, 55, 56 e 58. Mateus 22, 42. A indagação não é sobre o filho, mas sobre seu pai. O Pai dado a conhecer por Davi, é o Pai eternamente verdadeiro. É em nós como pessoas, que Deus Pai é revelado. Davi disse: Eu sou filho de Jessé. Jesse é qualquer forma do verbo ser. A resposta de Davi foi: Eu sou o filho daquele cujo nome é Eu sou. Eu sou o filho do Senhor. Um dos nomes para Deus é o nome que ele deu a Moisés. Diga ao povo de Israel que Eu sou me enviou a vocês. Êxodo 3, 14. Ele é o eterno, Eu sou. A primeira revelação de Deus, de si mesmo, é como Deus Todo-Poderoso. Êxodo 6, 3. Sua segunda autorrevelação é como o eterno, Eu sou. Êxodo 3, 14. Sua revelação final de si mesmo é como o Pai. João 17. Somente o Filho pode revelar Deus como Pai. Ninguém, ou seja, nenhum olho humano, jamais viu Deus, o Filho unigênito, que está no seio do Pai, ele o deu a conhecer. João 1, 18. É o próprio Deus, o eterno Eu sou, e seu Filho unigênito, o eterno jovem Davi, que entrou na mente do homem. No final de sua jornada, através do fogo da aflição nesta era da morte eterna, o homem encontrará Davi e exclamará: Encontrei Davi. Ele clamará a mim: Tu és meu Pai, meu Deus, e a rocha da minha salvação. Salmos 89, 20 a 26. Eu não me revelo diretamente como Deus, ou como Jesus Cristo, mas por implicação paralela com as Escrituras, quando Davi no Espírito,
me chama de Pai. E esta sabedoria de dentro é sem incerteza. Quando aprouve a Deus revelar seu Filho em mim, não consultei carne e sangue. Gálatas 1, 15 e 16. O homem em quem o Filho de Deus aparece, acha difícil convencer os outros da realidade da revelação, porque essas experiências sobrenaturais das Escrituras ocorrem em um campo de ação muito distante de nossa experiência comum. Todo o drama pertence a um mundo muito mais real e vital do que aquele em que o intelecto habita, para que a imaginação histórica o compreenda. Oh, eu poderia dizer que você certamente acreditaria. Oh, eu só poderia dizer o que eu vi. Como devo dizer, ou como você pode recebê-lo? Como? Até que ele te traga onde eu estive. Frederick William Henry Myers. Esta entrada no relacionamento pai-filho é verdadeiramente pela graça de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho único. João 3, 16. Era o plano eterno de Deus dar-se ao homem. E é o Filho, chamando ele de Pai, que o faz ter certeza de que ele realmente é o Pai. Quando Davi no Espírito o chama de Pai, ele não perde sua individualidade distinta, ou deixa de ser o eu que era antes, mas esse eu agora inclui um eu muito maior, que não é outro senão Jesus Cristo, a quem Davi no Espírito chamou de Senhor. O homem é herdeiro de uma promessa, e de uma presença. Abraão, tendo perseverado com paciência, alcançou a promessa. Hebreus 6, 15. A graça é a expressão final do amor de Deus em ação, que o homem experimentará quando o Filho for revelado nele, e que, por sua vez, revela o homem como o Pai. A autoridade subjacente à história de Jesus Cristo é um testemunho duplo, o testemunho interno do Pai, e o testemunho externo das Escrituras. O próprio Deus veio, e vem, na história humana, na pessoa do Jesus encarnado dentro de nós. Isso será confirmado pelos sinais, que serão experimentados pelo homem conforme predito nas Escrituras. O Pai que habita em mim faz suas obras. Creiam que estou no Pai, e o Pai em mim, ou então creia por causa das próprias obras. Em verdade vos digo, quem crê em mim, também fará as obras que eu faço, e fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. João 14, 10 a 12. Eu vim do Pai e vim ao mundo, novamente, deixo o mundo e vou para o Pai. João 16, 28. Eu e o Pai somos um. João 10, 30. A visão de Deus é concedida àqueles que tiveram a revelação do Pai, na vida de Jesus encarnado neles, quando o Filho unigênito Davi os chama de Pai. Somente quando os sinais se tornam nossa experiência, é que o propósito de Deus, e, portanto, o propósito das Escrituras, se cumpre em nós. As Escrituras devem ser cumpridas em mim. Porque o que está escrito a meu respeito tem o seu cumprimento. Lucas 22, 37. Deus se deu a todos nós, a cada um de nós. E é seu Filho unigênito Davi, no Espírito, nos chamando de Pai, que nos garante que é realmente assim. Assim, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8, 36. E quando Davi voltou da matança do Filisteu, com a cabeça do Filisteu na mão, Saul lhe disse: De quem és filho, jovem? 1 Samuel 17, 57 e 58, pois não conhecia o pai de Davi, a quem havia prometido. 1 Samuel 17, 25. Para libertarem Israel. O rei havia prometido libertar o pai do homem que destruiu o inimigo de Israel. Não devemos ignorar o caráter muito pessoal e sobrenatural do plano de salvação de Deus. O cumprimento do plano ocorre no homem, é inaugurado pelo evento chamado sua ressurreição dentre os mortos. Atos 26, 23. Romanos 1, 4.
etc. Nós nascemos de novo, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. 1 Pedro 1, 3. É Cristo em você, seu eu sou que ressuscitou. A ressurreição marca o início da libertação de Jesus Cristo, o Pai, do corpo do pecado e da morte, e seu retorno ao seu corpo divino de amor, a forma humana divina. Este foi o propósito do Senhor desde o princípio, o qual ele estabeleceu em Cristo, como um plano para a plenitude dos tempos. Efésios 1, 9 e 10. Jurou o Senhor dos Exércitos. Como planejei, assim será, e como determinei, assim será. Isaías 14, 24. Viva e haja com a certeza de que Deus cumpriu seu plano, e continua a fazê-lo. O próprio Deus veio, e vem, na história humana na pessoa de Jesus Cristo em você, em mim, em todos. Deus despertou nos autores anônimos dos Evangelhos, e continua a despertar no homem individual. Acredite no testemunho deles, não busque novas formas de acesso a uma meta já alcançada. Talvez a melhor descrição dos escritores desconhecidos do Evangelho de Deus, seja dada nas palavras "o que, da vida, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos." 1 João 1, 1 a 3. A fé não está completa até que se torne experiência. É essencial que aqueles cujos olhos viram, e cujas mãos tocaram a palavra da vida, sejam enviados e tenham consciência de si mesmos como enviados, para anunciá-la ao mundo. É o Cristo ressurreto, o homem nascido duas vezes, que diz: Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, e encontrareis descanso para as vossas almas. Mateus 11, 29. Ele oferece seu conhecimento das Escrituras, baseado em sua própria experiência, para o de outros baseado em especulação. Aceite sua oferta. E isso evitará que você se perca entre as especulações emaranhadas, que passam por verdade religiosa. E lhe será mostrado o único caminho para o Pai. O homem que é enviado para pregar o Evangelho de Deus, é primeiro chamado e levado em espírito, para a Assembleia Divina, onde os deuses julgam. Deus tomou seu lugar no conselho divino, no meio dos deuses julga. Salmos 82, 1. A palavra hebraica Elohim é plural, uma unidade composta de outras. Nesta frase é traduzida como Deus e deuses. O homem que é chamado, é levado perante o Elohim, o Cristo ressuscitado. Ele é solicitado a nomear a maior coisa do mundo. Ele responde nas palavras de Paulo: fé, esperança e amor, estes três, mas o maior deles é o amor. 1 Coríntios 13, 13. Nesse momento, Deus o abraça, e eles se fundem, e se tornam um. Pois, aquele que está unido ao Senhor torna-se um espírito com ele. 1 Coríntios 6, 17. Então eles não são mais dois, mais um. Portanto, o que Deus ajuntou, ninguém o separe. Mateus 19, 6. Os homens são chamados um a um, para se unirem em um único homem, que é Deus. O Senhor debulhará o grão, e vocês serão colhidos um a um, ó povo de Israel. Isaías 27, 12. Esta união com o Cristo ressuscitado, é o batismo com o Espírito Santo. De seu batismo com o Espírito Santo, até sua ressurreição, caem os dias do Messias. Talmud babilônico. Sinédrio 98. Um período de 30 anos. Durante este período, ele está tão esmagadoramente apaixonado por sua missão, como mensageiro e pregador do Evangelho de Deus, um evangelho que o constrangeu tanto, que ele não pode fazer outra coisa, sente que, se eu pregar o Evangelho, isso não me dá motivo para me vangloriar. Pois a necessidade me é imposta. Ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. 1 Coríntios 9, 16. Uma compulsão divina o impele, como aconteceu com Jeremias, que disse:
Se eu disser, não vou mencioná-lo, nem falar mais em seu nome, há em meu coração, como se fosse um fogo ardente encerrado em meus ossos, e estou cansado de retê-lo, e não posso. Jeremias 20, 9. O fim desse período de 30 anos chega com uma rapidez tão dramática, que ele não tem tempo de observar sua chegada. Jesus, quando começou seu ministério, tinha cerca de 30 anos de idade. Lucas 3, 23. Agora, a história de Jesus Cristo se desenrola nele, em uma série das experiências mais pessoais, na primeira pessoa do singular, no tempo presente. Toda a série de eventos leva 3 anos e meio. Começa com sua ressurreição e nascimento do alto. Os mortos ouviram a voz da criança, e começaram a despertar do sono. Todas as coisas ouviram a voz da criança. E começaram a despertar para a vida. William Blake. Enquanto dormia em sua cama, e sonhava com a sociedade redimida de uma cidade, cheia de meninos e meninas brincando nas suas ruas. Zacarias 8, 5. Uma intensa vibração centrada na base de seu crânio o desperta. Desperta, ó que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Efésios 5, 14. Ao acordar, ele descobre que não está no quarto onde adormeceu, mas em seu próprio crânio, Gólgota. Seu crânio é um túmulo completamente selado. Ele não sabe como chegou lá, mas seu único desejo é sair. Ele empurra a base de seu crânio, e algo rola deixando uma pequena abertura. Ele empurra a cabeça pela abertura, e se espreme centímetro por centímetro, da mesma maneira que uma criança nasce do ventre de sua mãe. Ele olha para seu corpo do qual acabou de sair. Você ficará triste, mas sua tristeza se transformará em alegria. Quando uma mulher está em trabalho de parto, ela sente tristeza, porque é chegada a sua hora, mas quando ela deu à luz, já não se lembra da angústia, pelo gozo de que um menino nasceu no mundo. João 16, 20 e 21. Pois ali o bebê nasceu em alegria, que foi gerado em terrível aflição. Assim como com alegria colhemos o fruto, que em lágrimas amargas semeamos. William Blake. Você deve nascer do alto. João 3, 7. A Jerusalém de cima é livre, e ela é nossa mãe. Gálatas 4, 26. A caveira que era sua tumba, tornou-se o ventre do qual ele renasceu. A vibração dentro de seu crânio, que o despertou do sono, parece agora vir de fora, soa como um vento forte. Ele vira a cabeça na direção onde o vento parece estar. Olhando para trás, para onde seu corpo estava, ele fica surpreso ao descobrir que ele se foi, mas em seu lugar estão 3 homens. Esta experiência que o enfrenta, será o cumprimento da promessa feita a Abraão. E o Senhor lhe apareceu. Ele levantou os olhos e olhou, e eis que 3 homens estavam diante dele. Eles lhe perguntaram: Onde está Sara, sua esposa? E ele disse: Ela está na tenda. Ele disse: Certamente voltarei para você de acordo com o tempo da vida, e Sara, tua mulher, terá um filho. Abraão chamou o nome de seu filho que lhe nasceu, Isaque. Ele ri. Gênesis 18, 1, 2, 9, 10. 21, 3. Os 3 homens apareceram de repente, eles não tinham sido vistos se aproximando. Abraão não percebe imediatamente o significado disso. Eles são homens comuns, que por acaso vieram em seu caminho. Eles também são perturbados pelo vento. O mais novo dos 3, é o mais perturbado, e vai investigar a origem da perturbação. Sua atenção é atraída por um bebê envolto em panos, deitado no chão. Ele pega o bebê em seus braços, e proclamando que é o bebê do homem ressuscitado, o coloca na cama. O homem então, levanta o bebê nos braços e diz:
Como está, minha querida? A criança sorri, e o primeiro ato chega ao fim. E naquela região havia pastores no campo. E um anjo do Senhor lhes apareceu. E o anjo lhes disse: Não temais, pois eis que vos anuncio uma grande alegria que chegará a todo o povo, porque hoje vos nasceu na cidade de Davi um Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis um menino envolto em panos, e deitado numa manjedoura. Lucas 2, 8-12. Deus nasce, pois Deus é chamado de Salvador. Isaías 43, 3, 45, 15. Lucas 1, 47. Após a revelação, o homem pesquisa as antigas escrituras, em busca de indícios e prenúncios de sua experiência sobrenatural e, encontrando-os lá, sabe que tudo me foi predito, nada eu poderia prever. Mas eu aprendi como o vento soaria depois que essas coisas deveriam ser. Edward Thomas. A natureza imprevisível do curso do vento ilustra a espontaneidade do nascimento divino, tanto mais facilmente, quanto tanto em grego, como em hebraico, a palavra é usada tanto para vento como para espírito. O plano do Senhor é descrito nas Escrituras antigas, mas não pode ser realmente conhecido, até que tenha sido experimentado pelo indivíduo. Deus falou, e o que ele predisse está escrito ali, para que todos entendam. Mas sua profecia aparece sob uma perspectiva bem diferente do que é visto em retrospecto. Todos saberão que Jesus Cristo é o Pai à luz de sua própria experiência do mistério cristão. Nestes últimos dias, nos falou pelo Filho. Hebreus 1, 2. 5 meses depois que o homem ressuscitou e nasceu do alto, uma vibração semelhante à que começou o primeiro ato, começa em sua cabeça. Desta vez, está centralizado no topo de sua cabeça. Aumenta de intensidade até explodir. Após a explosão, ele se encontra sentado em uma sala modestamente mobiliada. Encostado ao lado de uma porta aberta, e olhando para uma cena pastoral, está seu filho Davi, de fama bíblica. Ele é um jovem no início da adolescência. Davi se dirige a ele como, meu pai. O homem ressuscitado sabe que é o pai de Davi, e Davi sabe que é seu filho. Dois homens olham para Davi com luxúria, e o pai os lembra da vitória de seu filho sobre o gigante filisteu. E enquanto ele está sentado lá, e contemplando a beleza sobrenatural de seu filho, o segundo ato chega ao fim. Deus Pai deu a si mesmo ao homem para que o homem pudesse se tornar Deus Pai. Falarei do decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Salmos 2, 7. O terceiro ato se desenrola, 4 meses após a revelação do relacionamento pai-filho. É dramático do começo ao fim. Um relâmpago parte o corpo do homem ressuscitado, do topo do crânio, até a base da coluna. Agora o novo e vivo caminho é aberto para ele, através da cortina, isto é, através de seu corpo. A revelação é sempre em termos pessoais, e os agentes humanos da revelação de Deus nunca são suprimidos ao nível do impessoal. Consequentemente, quando ele veio ao mundo, ele disse: Sacrifícios e ofertas não quiseste, mas um corpo me preparaste, em holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: Eis que vim para fazer a tua vontade, ó Deus, como está escrito de mim no rolo do livro. Hebreus 10, 5-7. Salmo 46-8, é citado. A vontade de Deus é feita. Deus deve salvar, e somente Deus. Na base de sua coluna, ele vê uma poça de luz líquida dourada, e sabe que é ele mesmo. Ele agora tem confiança para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que nos abriu pela cortina, isto é, pela sua carne. Hebreus 10, 19 e 20.
Ao contemplar a poça de luz líquida dourada, o sangue de Deus, a água viva, ele se funde com ela, e sabe que é ele mesmo, seu divino Criador e Redentor. Agora, como um relâmpago em espiral, ele sobe sua espinha, entrando no santuário celestial de seu crânio, violentamente. Sua cabeça reverbera como um trovão. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. João 3:14. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus vem com violência, e homens violentos o tomam à força. Mateus 11:12. Para tais homens chegou a nova era. 2 anos e 9 meses depois, cumprindo os 3 anos e meio do ministério de Jesus, chega ao seu clímax o quarto e último ato do drama da salvação. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e uma voz veio do céu. Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Lucas 3:22. A cabeça do ressuscitado, de repente se torna translúcida. Pairando sobre ele, como se flutuasse, uma pomba com seus olhos focados amorosamente sobre ele, desce sobre sua mão estendida, ele atrai para seu rosto, e a pomba o sufoca de amor, beijando seu rosto, sua cabeça e seu pescoço. Uma mulher, filha da voz de Deus, lhe diz: Ele te ama, e o drama da salvação termina nele. Ele agora é um filho de Deus, um filho da ressurreição. Ele não pode mais morrer, porque é filho de Deus, sendo filho da ressurreição. Lucas 20:36. Eu e o Pai somos um. João 10:30. Eu sou a raiz e a descendência de Davi. Apocalipse 22:16. Ele é o Pai da humanidade e sua descendência. Tornando-se homem, limite de contração e opacidade, ele quebra a casca, e a expansão em translucidez cumpre seu propósito. Ele encontrou aquele de quem Moisés escreveu na lei e nos profetas. João 1:45. Os autores anônimos do Evangelho de Deus são homens nascidos 2 vezes, filhos de Deus, filhos da ressurreição, que não podem mais morrer, tendo escapado do corpo do pecado e da morte. O Evangelho é a história do plano de salvação de Deus. Será útil para todos os leitores da Palavra de Deus terminar esta confissão de fé com uma citação de William Blake. Deve ser entendido que as pessoas, Moisés e Abraão, não são aqui significadas, mas os estados significados por esses nomes, os indivíduos sendo representantes, ou visões desses estados, como eles foram revelados ao homem mortal na série dos divinos. Revelações como estão escritas na Bíblia. Esses vários estados eu vi em minha imaginação, quando distantes, eles aparecem como um homem, mas quando você se aproxima, eles aparecem como multidões de nações. Não há história secular na Bíblia. A Bíblia é a história da salvação, e é totalmente sobrenatural.